pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Olha eu de novo aqui. Pessoal, muito obrigado a todo mundo aí que tá participando do meu canal, tá comentando os vídeos, tá vindo lá da conta da minha esposa, né, do canal dela, tá me dando uma força, né? Muito obrigado de coração a todos vocês, muito obrigado a quem também tá chegando aleatoriamente, não conhece a gente ainda, tá? Eu queria dizer que assim, eu leio quase todos os, quase não, leio todos os comentários, então tem alguns comentários que me deixam muito feliz, apesar de ter alguns que também me deixam tristes, né? Eu estava há pouco conversando com a minha esposa aqui de alguns comentários maldosos que ela vem recebendo, né? E não só ela, mas como eu também, lá do canal dela, mas a gente sabe que faz parte, né? A partir do momento que você quer compartilhar algo com alguém, existem as pessoas que vão querer criticar, né? E graças a várias mensagens de apoio de vocês, a gente tá aí firme e forte, né? Vamos lá, pessoal, pro vídeo então. Hoje eu vou compartilhar com vocês, pessoal, um pouquinho de como o senhor Renan, eu cheguei aqui hoje, nessa vida que eu tô levando, essas decisões, né? Queria dizer aqui também, antes de eu começar a falar, olha, me desculpa se eu estiver ofendendo alguém, tá? Se eu falar algo que ofenda alguém, um palavreado, alguma coisa, eu estou aprendendo a usar palavras, pessoal. Eu sou, assim, sou meio chucro com palavras, mas eu não tenho intenção de ofender ninguém, tá? Então vamos lá. Tudo começou lá em 1998, pessoal. Eu sou de 98, dia 1º de fevereiro de 1998. Ou seja, tenho 27 anos e vou fazer 28 só ano que vem. Tive uma infância boa, né? Até um certo tempo, meus pais se separaram, né? Meu pai ficou morando com a minha avó e minha mãe ficou com a gente, tudo. E nesse meio tempo, pessoal, como qualquer outra criança, eu e meu irmão aprontava, eu e meu irmão malinava, né? E a gente sempre tinha ali vontades de fazer coisas que as outras crianças faziam. Porém, a criação que o meu pai e a minha mãe tiveram, né? Como eles não tiveram isso na infância deles, eles não achavam que não era necessário proporcionar pra gente. Então eu e meu irmão acabou aí, de certa forma, malinando, né? Fazendo muita arte aí. Aí, eu era muito gordinho, né? Eu era gordinho, sou gordinho, né, ainda. E por conta disso eu sofria muito bullying, né? Na minha época não era bullying, na minha época era ofensa, né? E brincadeira, até porque a gente nem se importava com os apelidos daquela época. Hoje já se tornou crime, né? Já se tornou caso de psicólogo, tudo, eu entendo, respeito. E não façam bullying, tá? E chegou uma determinada situação onde eu, né, como eu falei pra vocês nos meus vídeos anteriores, né, da minha trajetória, como tem sido pra mim, né, o meu relacionamento, é até um pouco assim meio difícil de eu conversar esse assunto, né, de falar assim tão abertamente, né? Eu tenho medo de vocês acharem que é mentira, de eu estar falando isso só pra tá tendo conteúdo, mas não. Pessoal, eu quando eu era mais novo, aí no meio dessas minhas malinagens aí, eu fui abusado, né? Tanto por colegas de escola, né, mais velhos, quanto por vizinhos até, inclusive. Mas por quê? Inocência, né? Inocência, tipo, olha, vem aqui, pega aqui, olha, faz isso, olha, né? Eu não posso entrar muito em detalhes, porque senão o YouTube pode entender de outra forma o vídeo. E aí, por conta disso, né, eu acabei sofrendo aí muito preconceito ali dos meus 7 até meus 8, 9 anos ali, né? Foi pouquinho tempo, mas você imagina isso aí na mente de uma criança.
E por mais que eu tive meus pais presentes ali, eu nunca tive com a minha mãe e com meu pai um afeto aí de conseguir conversar, sabe, de desabafar, até porque na minha família, homem não tem sentimentos, tá? Na minha família, homem tem que ser homem. Homem não pode chorar, homem não pode desabafar, homem não pode ter nada, homem não pode ter um dia ruim, homem não pode se machucar, homem não pode ficar deitado numa cama, ah, tá lá, tá doente, tá passando mal, não, é frescura. Pra minha família é isso daí, né? Eu tenho um tio meu ao qual eu entendo o porquê que ele resolveu se afastar da família, justamente por conta disso, né? E é um dos motivos que eu também acabei dando um tempo também. Então eu acabei criando esse medo de tentar conversar, né? Porque o meu pai, ele é meu pai, né? Me deu educação, me ensinou a ser homem, me ensinou a trabalhar, me ensinou a viver, né? Ele me ensinou a ter atitude de homem, me ensinou como cuidar de uma mulher também, assim como a minha mãe. Porém, certos tipos de coisas que eu queria conversar com ele, eu não podia porque, como eu acabei de falar. E a minha mãe, qualquer coisa que eu ia conversar com ela, perdão, não estou ofendendo, volto a falar, é viadinho, era gayzinho, boiolinha, você gosta de homem, aquelas piadinhas, sabe, assim, que a mãe... Agora você imagina isso aí na mente de uma criança, entendeu? E eu fui guardando esse medo, né? E assim como a minha esposa passou pelo seu período de transformação, sim, eu fiquei com dúvidas, né, sobre a minha sexualidade. Não porque sentia, assim, atração física por outro homem, né? Confesso aqui pra você, minha vida é um livro aberto, já tentei, não fiquei. Tentei ficar com outro homem cis, não vai, não desce, não consigo, né? Não sei o que acontece. Então assim, já passou pela minha cabeça passar pela mesma transformação que a minha esposa passou, né? Porém, eu acredito que por mais que muita gente me elogia, que eu falo bem, que eu converso bem, muitas palavras, né, boas, eu acho que o meu psicológico não aguentaria o que a minha esposa aguentou, né? Eu acho que assim, eu já tentei contra a minha vida, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Eu acho que se eu tivesse passado 10% do que a minha esposa passou, eu não estaria aqui vivo hoje, né? E sempre tive muito medo, né, sobre isso, sobre a minha questão de sexualidade. Porque desde novinho, né, eu sofri com isso, né? Eu fui entender isso depois, tá, pessoal? Não me julguem na época, até porque minha mãe tinha que trabalhar, né? Eu e meu irmão acabava ficando sozinho, e aí, como eu falei pra vocês, a gente malinava, a gente fugia de casa, pulava o muro, e ia brincar com os amiguinhos, com os colegas, né? E eu, como eu já era maiorzinho, já era mais pra frente, sempre fui muito curioso, essa minha curiosidade teve seu preço, né? E aí, a partir dos meus 10 anos ali, né, aí que meu bullying ficou pior, né, que eu comecei a usar óculos diariamente. Hoje eu não uso óculos por irresponsabilidade minha, tá? Eu tô há 5 anos sem óculos, eu preciso fazer exame de vista, eu preciso correr atrás. Mas meu momento, né, assim, financeiro, como eu falei, eu vivo relativamente bem, porém existem certas coisas que eu não acho desnecessário. Eu sei que é saúde, mas eu acho desnecessário, né? E eu vou trazer um vídeo mais pra frente pra vocês, que eu quero compartilhar com vocês o que acontece, né? Tá acontecendo comigo, o que acontece na nossa vida, sem expor muito nossa vida, assim, conjugal. Mas eu vou trazer um vídeo mais pra frente pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Mas eu acho que no meu momento financeiro hoje, eu vou esperar mais um pouquinho. Se Deus quiser, logo logo eu vou estar fazendo meu óculos. E aí juntou eu gordinho, usava óculos, eu gostava de dançar, sou apaixonado em flores, tá? Até hoje eu sou apaixonado em flor, eu gosto de desenhar, pintar flor,
Eu vejo flor na rua, eu já olho, procuro qual flor que é. Então tudo isso aí não gerou só ali brincadeiras de mau gosto da família por parte de mãe, né? Mas também dos meus colegas. Eu não tinha muita amizade masculina, né? Tinha sim o pessoal mais velho, que inclusive assim foram bons amigos, né? Até me defendiam na escola, tudo. Mas foram passageiros, né? Acabou a escola, acabou a amizade. Eu mudava de escola também, então a amizade ia ficando para trás. Até que nos meus... e como eu falei, tive dúvidas sim, então cheguei inclusive até comprar maquiagens também, né? Eu era muito zeloso, sou zeloso ainda com o meu corpo, né? Eu não gosto de pelos. A minha barba é impossível, eu tiro ela hoje e amanhã já tá de novo. Como eu fui militar, então para quem já foi militar aí sabe que você tem que tirar a barba no seco, no campo, então não tem jeito. Mas eu era muito zeloso, eu tinha espinha, eu passava base na cara, pó, passava base também na mão, nas unhas, creme de corpo e tirava os pelos da perna, do braço. Nossa senhora, isso aí ó, meu Deus, né? Como eu disse, não tenho intenção de ofender, mas para os outros era coisa de viado, coisa de boiola, sem ofensas, perdão. E aí, aos meus 12 anos, eu conheci ali a famosa idade da safadeza da criança, né? Principalmente dos moleques homens. Isso eu com 12, tá? Hoje em dia a molecada tá começando mais cedo, né? Não posso dizer o que é, mas todo mundo sabe o que é essa idade, né? Pelo amor de Deus. E ali eu comecei a mais me focar ali no lado feminino, né? Sentir mais atração por mulher e tal, e etc. Mas depois, eu acho que eu tava com 12 anos mesmo, eu já conheci, né? Eu vi pelo celular, né? Eu já tinha celular nessa época, né? Vídeos de trans, né? Só que vendo os vídeos também vinham os comentários, né? Porque quando eu sei que sempre existiu, eu sei que sempre teve, mas antigamente era pior, né, pessoal? Antigamente as pessoas matavam as pessoas, né? Antigamente tinha grupo que saía na rua só para procurar, para matar, para bater, né? Hoje em dia existem muitas leis, hoje tá mais diferente, a cabeça do pessoal, por mais que tenha umas pessoas ignorantes ainda no mundo, mas hoje em dia muita gente tá com a mente aberta. Então assim, eu ficava meio com vergonha de falar que aquilo era bonito, que eu achava top aquilo ali, que eu não achava diferente. E aí, aos meus 14 anos, eu tive minha primeira namorada. Aos meus 16 anos, eu me encontrava já casado, tá? Eu casei com 16 anos, fui pai aos 17, né? E sempre, como eu falei, casado, mas sempre tive essa dúvida, né? Porque às vezes, né, quando eu me separei, às vezes vinha essa dúvida. Eu falei, se eu largar tudo, deixar meu cabelo crescer e pôr um silicone no peito e for pra rua e é isso e... pá! Aí até minha esposa tá rindo aqui, ó. Eu tô falando a verdade pra vocês. Olha a minha mente, cara. Olha a minha mente. E várias coisas, pessoal, assim... eu tive muitos problemas também, né, na minha juventude, com questão de ser aceito, né? Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa, cara, que eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender o que eu não sei. Tudo que você vir conversar comigo, eu garanto pra você que eu tenho assunto. Eu garanto pra você que eu tenho até experiência. Se eu não tiver, eu faço questão de ir lá e aprender o que você conversou comigo, para na próxima vez que você vir falar, eu ter o que conversar com você. E nunca fui bem visto por isso, eu só fui visto pelas coisas erradas que eu fiz. Não é vergonha para mim falar aqui para vocês que eu tive problema com álcool, né? Tive problema com
com falsas amizades, né? Que minha família falava, olha, não vai, olha, não faz, olha isso e aquilo. E eu não tava nem aí, não ligava, destruía a minha vida. Vocês me veem aqui agora, mas eu já fui uma pessoa muito bem estabilizada. Eu já tive casa própria, já tive carro do ano, né? Já cheguei a ter empresa, né? Era um lava-jato, mas era meu, né? Então assim, já vivi bem e joguei tudo isso fora, tá? Abandonei tudo isso pelo quê? Por nada. Tudo por conta das coisas que eu passei, sabe? Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu sempre fui um cara muito dependente emocional. Sempre fui um cara assim, dependia demais da opinião dos outros. Tentava agradar todo mundo e no final eu saía prejudicado. Então eu agradeço muito a minha esposa, né? Ter entrado na minha vida e ter mostrado pra mim que eu preciso primeiramente do amor de Deus. E segundo, o amor de quem está comigo, né? Eu quero compartilhar com vocês também, ontem de ontem, esse vídeo eu tô gravando na segunda-feira, fazia 2 anos que eu não via meu filho mais novo, né? Não pegava ele, não tinha contato com ele, e graças a Deus, depois de 2 anos, eu consegui ver meu filho de novo, né? Consegui passar um final de semana com ele. Por quê? Porque tudo o que eu estava fazendo de errado, ainda falta muitas coisas a serem corrigidas, né? Muitas coisas a serem corrigidas. Mas já tá mudando, né, pessoal? Já tá mudando, né? Eu larguei mão de muita... Por isso que eu falo pra minha esposa, quem olha eu no passado, quem me conhece, né? Olha eu no passado, se me vê eu agora, não acredita que eu tô vivendo assim. Porque fala, meu Deus, aquele cara tava morto. Aquele cara ali tava perdido. Eu pensei em morar na rua, pessoal. Eu tava passando por um problema na minha vida, que era pegar... Eu acho que eu ia pegar uma mochila só, se eu tô enganado, e ir pra rua. Rasgar meus documentos, vender meu celular na primeira esquina que eu quisesse, e ir pra rua. Sei lá. Acho que eu ia ficar 1 ou 2 anos só, porque eu sou gordinho, a banha ia durar um pouquinho, né? Até morrer de fome. Que eu como bastante, ninguém vai me dar comida, eu como bastante. Que otário. Mas então, pessoal, aí aconteceu o furacão Mari na minha vida, tá? Depois do meu primeiro casamento, eu fiquei um tempo solteiro, né? Aprontei pra caramba. E assim, tive muita amizade, né? Aí eu comecei a frequentar muito casa de pessoas, né? Como eu posso falar? LGBT, né? Comecei a frequentar mais. Foram amigos, né? Teve umas pessoas que não tinham essa amizade, né? Já eram segundas intenções, eu acabei me afastando, mas teve amizade. E eu comecei assim criar carinho e afeição, tipo defender na rua, tipo não gostava de comentários, olha, a pessoa falava, eu falava, olha, não fala isso. E comecei assim. E aí veio o fenômeno Mari na minha vida, no momento onde eu tava desolado, né? Acho que eu tinha eu acho que eu não tinha nem 2 meses que eu tinha separado, né, da mãe do meu bebê. E eu tinha tentado contra a minha vida também, né? Eu vou trazer isso mais pra frente pra vocês, explicando essas situações que me levaram a isso, né? E a Mari foi uma pessoa que ficou do meu lado ali, né? Como eu posso falar pra você, me tirou da escuridão, andou comigo do meu lado, me apoiou no caminho de novo, mostrou pra mim que a vida é muito bela pra você ficar se remoendo por coisas que você nunca vai conseguir refazer, né? O que passou, passou. Passou mesmo, cara. Passou mesmo. Se você quiser, você vai ter que fazer de novo e fazer melhor. Não é fazer de novo e fazer pior. Então assim, muita gente eu vejo aí também nos comentários, principalmente nos comentários dela, tá? Eu sei que um dia vai chegar no meu canal também. O pessoal falando, nossa, ele fala demais. Nossa, ele elogia demais. Tá, mas você não sabe o que ela foi pra mim. Você não sabe o que ela é pra mim, tá?
Pra mim, assim, eu nunca tive do lado de cá, né? Eu tive do lado de lá. Ah, mas ele fala de um jeito que parece que ele é isso, que ele é aquilo. Gente, eu tive do lado de lá. Eu via de uma forma, hoje eu tô vivendo, tá? Eu tô vivendo, é totalmente diferente. Ah, mas ele fala isso, fala aquilo. Eu não sei usar palavras direito, tá? Como eu falei, eu tô aprendendo. Então, assim, conheci ela, né? Ela foi dessa forma comigo, foi super sincera comigo. E ali, por mais que não 80% de mim tivesse com medo, falasse não vai, não. Os outros 20 falaram, vai cara, vai porque vai dar certo. E olha aí, estamos aqui, vamos fazer 2 anos já. Depois de amanhã a gente faz 2 anos de casado, tá? Entre trancos e barrancos, entre tudo, tá? Olha, vou ser bem sério pra você, se eu tinha alguma dúvida do que eu sentia, eu já tenho isso respondido na minha cabeça. Não, essa questão eu não preciso compartilhar com vocês, porque tem gente que vai pensar diferente, tem gente que vai pensar de outra forma. Então eu já tenho a minha opinião formada. Ela me ajudou a encontrar o meu lugar neste mundo, né? Muitas ideias que a gente tem e são os nossos objetivos vieram dela, tá? Ela que colocou isso na minha cabeça, ou seja, mesmo eu sendo mais velho, tendo mais experiência em relacionamentos, tendo experiência em vida, que eu já aprontei, Deus dará aí, ela foi o eixo da minha vida, ela era a pecinha que estava faltando. Então assim, sofro sim, queria dizer pra vocês, sofro sim com preconceitos ainda, tá? É doloroso pra mim e me entristece muito. A minha esposa me vê às vezes aqui em casa, finais de semana, né? O meu pai tem o costume de chamar só o meu irmão pra frequentar a casa dele, tá? Seja pra fazer um churrasco, fazer um almoço, eu fico triste. A minha mãe, tá? Nunca pisou o pé na minha casa. Manda uma, assim, ultimamente nem mandar mensagem não tá mandando. Nossa conversa é só imagens de bom dia e acabou. Mas eu sinto falta disso, porque quando eu tava na vida errada, eu tava perdido, faziam questão da minha presença. Hoje eu tô assim. Isso daí não é preconceito com a minha mulher. Isso daí é vergonha de mim, né? É vergonha de falar que o filho dele é isso, né? E eu vou falar a verdade pra vocês, é só o pessoal próximo, porque a família de longe, né? Meus primos de segundo, meus tios de segundo grau, meu pessoal pra fora, primos e etc. Mas todos eles me amam a minha esposa de paixão. Mas as pessoas próximas, cara, olha, eu fico triste porque, como eu falei pra vocês, eu quero proporcionar pra minha esposa a melhor experiência possível. Eu desejo que a gente fique junto até quando Deus permitir. Mas seja lá qual for o dia de amanhã, eu quero proporcionar. Só que eu fico triste por conta disso, porque a gente vê lá outros casais, né, tendo esse convívio de sogra, sogro, mãe, pai, né? E às vezes eu fico triste, às vezes a minha esposa, a mãe dela é muito presente na vida dela. Eu fico triste por conta de algumas situações que acontecem quando envolve a mãe dela, né? Que é uma pessoa muito boa, muito maravilhosa. Eu fico, poxa vida, se minha mãe fizesse isso por mim, né? E sei lá, assim, eu sinto como se tivessem vergonha de mim, né? Eu já escutei muitos comentários, né? Eu sei que um dia esse vídeo pode chegar na mão do meu pai, pode chegar na mão da minha mãe, na mão do meu irmão, mas eu não tô mentindo. Se eu estiver mentindo, me prove, me mostre que eu estou mentindo. Mas, inclusive, até meu próprio irmão falou pra mim que é difícil
olhar na minha cara e ver que eu tô casado com a Mari, com a minha esposa. Mas assim, foi há muito tempo atrás que ele falou isso, logo no início da minha relação, mas mesmo assim, isso me magoa até hoje, sabe? De você saber que você é motivo de vergonha. Que se você estiver andando na rua, o pessoal não vai parar pra falar com você, porque tá com vergonha de você. Sendo que eu não tenho vergonha da pessoa que eu sou, eu não tenho vergonha da minha esposa, eu não tenho vergonha de nada. Eu tenho vergonha de roubar, tenho vergonha de matar. Isso eu tenho vergonha. Por quê? Porque Deus me deu coragem e vontade para correr atrás do que eu quero. Então, esse basicamente foi o vídeo, né, de como foi para mim, né, chegar a essa situação, um pouquinho sobre mim, né, para vocês entenderem. Eu sei que Um pouquinho da sua história, né? até agora um pouquinho da minha história. Um pouquinho da minha história, né? Falta muita coisa. Eu fui só abreviando para vocês, mas assim, eu sei que até agora só veio vídeo polêmico, tá? Eu não quero enfatizar isso no canal, deixar isso impregnado no canal, tipo, nossa, ele só fala coisa pesada, nossa. Não, pessoal, eu vou trazer coisas diferentes. É porque como lá no canal da minha esposa, a gente já compartilhou muita coisa, e a gente compartilha muito assunto diferente, então eu optei em focar no comecinho do meu canal já com essas histórias um pouco mais... Pra te conhecer melhor. Pra me conhecer, né, isso, pra me conhecer melhor, pra saber um pouco sobre você. Saber um pouco, isso, ó, escuta o que a patroa tá falando, saber um pouco sobre mim e assim, mostrar pra vocês que tudo é possível, né, tudo é possível. E eu sou sincero, como eu já disse, eu já fui um cara escroto, um macho escroto, otário, já fui. Eu nunca na minha vida passou pela minha cabeça que um dia eu teria um relacionamento dessa proporção que eu tenho. E assim, hoje eu vi um comentário muito legal. Infelizmente eu esqueci o nome da pessoa que comentou no meu vídeo, né, que ela falou que também é trans e é casada com um homem, né, um americano lá dos Estados Unidos, e vive feliz. E ela falou que o marido dela disse que nunca se sentiu tão amado e amou uma pessoa como ama ela. O meu sentimento pela minha esposa é igual ao sentimento do seu marido por você. Eu canso de falar pra ela, eu nunca senti o que eu sinto por você, e eu já fui casado 2 vezes. E já tive um punhado de ex-namorada aí, mas nunca senti o que eu sinto pela minha mulher hoje. E nunca, sabe, você olhar pra ela e você ver que aquele amor que você tem ultrapassou tudo, sabe? Subiu até onde não tem, mas onde subir ele tá subindo ainda. E você olha pra pessoa, a pessoa tá ali com você. Como eu falei no último vídeo, vai sangrar, ela sangra com você. Vai ajoelhar no chão, ela ajoelha com você. O que tiver tá ali. Então assim, o sentimento é recíproco. E é uma das intenções desse canal, né? Ter um jogo aberto, uma conversa aberta com vocês, né? Como eu falei, se você conhecer alguém que está passando por essa fase, alguém que tem dúvida, ou até mesmo você, olha, tá aberto aqui embaixo os comentários, pode comentar, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, entendeu? Deixa aí uma ideia de vídeo, se você às vezes tem uma ideia de vídeo legal, queira que eu converse sobre isso, tá? Pessoal, tem gente pedindo também pra mim apresentar minha esposa no canal, tá bom? Eu vou fixar o comentário dela aqui embaixo, tá? O canal dela. Aí se vocês quiserem ver o canal dela, lá eu apareço direto. Aqui particularmente eu vou esperar um pouquinho pra mostrar ela, tá? Porque a gente foca mais lá, né? Aqui é mais só um bate-bola comigo mesmo, uma conversa mais amigável com o seu Renan, mas ela vai aparecer logo em breve, porque como eu disse, eu apareço mais lá, a gente conversa lá, tá? E tem umas donas aí, umas pessoas desocupadinhas, que fica comentando lá nos vídeos dela, nossa, ele não deixa ela falar, nossa, ele fala demais. Querida, vou passar para o meu marido e ele vai contar para vocês.
ela falou aquilo ali, é pra mim falar. Se fosse pra mim ficar quieto, eu não participava do vídeo, tá? Então quero deixar isso bem claro aqui, tá bom? E outra coisa, minha esposa, ela manda na minha vida, tá? Se ela abrir a boca pra falar alguma coisa, eu fico quieto, tá bom? Então, se você não tem o que comentar aí, ó, não perca o seu tempo, pelo amor de Deus, tá? E é isso, pessoal, desculpa aí o desabafo que eu falei agora aqui, mas é porque assim, coisas me chateiam, né? Como eu falei pra vocês, eu ponho a minha esposa lá em cima, no patamar lá em cima. Aí vem umas pessoas com uns comentarinhos, umas coisinhas. Como eu falei, eu sei que o fato da gente estar compartilhando casos que aconteceram com a gente sempre vai existir, vai ter, porque é a internet, né? Mas também a internet não é terra sem lei, né? E é isso, pessoal. Eu só queria dizer pra vocês isso, ó. Tô muito feliz, tá? Lamento de muitas coisas que aconteceram comigo, muitas coisas que... querendo dizer que também não posso julgar meu pai, não posso julgar minha mãe, porque eu nunca conversei isso com eles, tá? A única pessoa que sabe o que isso aconteceu na minha vida é o meu irmão, né? Que chegou a ver e presenciar, mas pode ficar tranquilo, ninguém nunca encostou a mão nele, tá? E a minha esposa, né? Que a gente conversa bastante, já tivemos essa conversa várias vezes, né? Mas a gente conversa de tudo pouco. Então, tô comentando com vocês, mas como eu não citei nomes, não citei nada, não falei nada, então não vejo problema em estar compartilhando isso com vocês. Quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, não acredita. Eu sei quem eu sou, eu sei pelo que eu passei. E como eu falei, lá em cima com ele, cada um carrega a sua cruz, cada um vai resolver o seu B.O. com ele, né? E eu não conseguia chegar no meu pai e na minha mãe para ter essa conversa, né? De falar que aconteceu isso, de falar que eu tinha dúvidas, de falar que eu achava tal coisa bonita, né? Eu era sempre ameaçado de tomar surra, né? Igual quando eu comecei depilar as pernas, por exemplo. Eu era ameaçado que se eu depilasse as pernas eu ia apanhar, ia quebrar minhas pernas, porque o homem tem que ter perna peluda. Comecei a tirar os pelos do peito, diz que eu era gay, que gay que tem pelo, tem peito pelado. Então assim, coisa, igual eu falei, eu tive medo, tive vergonha, né? Mas hoje em dia eu lamento que eu tive medo, sabe, de chegar e ter essa conversa. Lamento e não lamento, porque às vezes se eu tivesse tido essa conversa, eu acho que pela mente que eu tenho, eu teria fugido de casa e aí que as coisas não iam dar certo mesmo. Então, e hoje, graças a Deus, eu tô com a minha esposa, então não posso saber qual seriam as ações lá do passado, o que teriam acontecido agora, né, no presente, onde estamos. Então é isso, pessoal, assim, acho que para você decidir na sua vida o que você quer, né, na questão de sexualidade, na questão de orientação, não tem essa de, desde novinho, igual o pessoal fala. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né, eu tenho um filho de 10 anos e eu tenho um filho de 4 anos, vai fazer 5 anos em julho agora. Eu sei que tem gente, inclusive próprias pessoas próximas de mim, que vão pensar: essas crianças vão seguir o exemplo do pai. Não, acho que não. Acredito que não, porque na minha família não tem exemplo da vida que eu tô levando. Na família da minha esposa não tem exemplo da vida que ela tá levando. A gente mesmo optou pela escolha da vida da gente. Nós mesmos fomos lá e demos o primeiro passo. E se meu filho for ou não for, ou ele fala o que ele quiser falar, se ele quiser me criticar também, eu vou ser o pai dele. Eu vou criar ele pro mundo. Eu não vou criar ele pra mim. Porque um dia eu vou partir, um dia ele vai ter a idade que ele vai chegar em mim e vai falar: você não manda na minha vida, eu sei o que eu faço. Eu vou ter que ficar quieto. Então... Mas eu tenho 2 filhos. Eu sei que tem gente que vai falar isso aí.
Fala, ah, você não tem vergonha de deixar seus filhos lá na casa do Renan? Porque ele é assim, assado, ele pode ensinar as crianças também? Não, isso não existe, tá? Não existe. Eu acho que não, na minha opinião, não existe. Então, assim, acho que se você tem curiosidade, se você tá com vontade, obviamente, busca a sua segurança primeiro, tá? Procure zelar pela sua segurança. Procure uma pessoa com quem você pode conversar, pode confiar. Não saia comentando com qualquer pessoa esse assunto tão pessoal, tá? Até porque podem sair tipos de conversa, coisas que podem te ofender muito, né? E é isso, né? Não tem muito o que falar mais, que eu acho que eu já falei o que tinha que falar, já falei até demais, né? Espero que vocês tenham aí gostado. Foi mais um desabafinho com vocês aí, um papinho legal. Como eu falei, mais uma vez agradecendo pela força que todo mundo tá dando no canal. Convido vocês a conhecer o canal da minha esposa também. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? O canal dela. Nos comentários, tá, pessoal? Vou deixar nos comentários o canal dela. Peço para você ir curtir, compartilhar o vídeo, tá? E é isso, tá? Espero que tenha outros vídeos mais, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.